Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso para o sexto ano, aula 7. O tema da nossa aula de hoje é bastante importante e necessário para a vida humana em sociedade, e são os princípios éticos dentro dos textos sagrados. O conteúdo geral que a gente vem trabalhando aqui no sexto ano são textos sagrados. Mas, então, tem o texto nos símbolos, o texto nas mandalas, o texto oral, o texto escrito, e agora a gente vai falar dos princípios éticos que estão dentro dos textos sagrados. Mas, primeiramente, vamos retomar o que nós vimos na última aula. Então, em nossa última aula, nós estudamos as mandalas como forma de textos sagrados que transmitem mensagem e transportam simbolismos. Nós temos aqui uma árvore formada no espectro humano. E cada galho aqui dessa árvore se abre com uma temática, com uma frase do livro sagrado oral escrito de alguma tradição religiosa. Depois eu vou focar em cada uma delas para a gente descobrir, vamos descobrir juntos o que tem por trás desta árvore dos princípios éticos. O objetivo dessa aula é identificar, então, esses princípios, esses valores morais nas diferentes organizações religiosas, nas filosofias de vida, discutindo como eles podem influenciar a conduta das pessoas e as práticas sociais. Mas, você já se perguntou o que é ética? Qual a importância da ética? Existe diferença entre ética e moral? E para as religiões, como que funciona essa questão da ética e da moral? Então, não esqueça de pegar o seu caderno, sua caneta e seu lápis para anotar as suas dúvidas, para ir anotando o que você achar interessante e também para você pensar aqui comigo essas questões que nós estamos propondo aqui para reflexão sobre o que é ética, o que é moral, o que são os princípios éticos das diferentes culturas e das diferentes religiões. Bom, o teólogo e filósofo Hans King afirmou que só pode haver uma paz mundial quando houver paz entre as religiões. Afinal de contas, muitas vezes, e infelizmente, as religiões são o motivo das grandes guerras, ou ainda são a desculpa para causarem as grandes guerras. Então, segundo Hans King, é preciso haver paz entre as religiões para haver paz mundial. E só vai haver paz mundial quando houver diálogo interreligioso. Mas o que é o diálogo interreligioso? Seria apenas o diálogo entre pessoas da mesma religião? Ou mais do que isso? Pois bem, partimos daqui a reflexão da aula de hoje. Cada religião possui princípios, valores, que juntos formam o código ou a sua doutrina. Em geral, eles estão escritos nos livros sagrados, que nós já estudamos alguns, ou então nos seus símbolos, ou na tradição da oralidade. Bom, é fato que as religiões são diferentes, possuem diferentes ritos, festas, lugares sagrados e símbolos. Mas, será que os princípios éticos das religiões são parecidos? Será que elas têm alguma coisa em comum? Há algum tempo, os estudiosos usavam um termo chamado regra de ouro das religiões. O que são as regras de ouro das religiões? Ora, é quando você tem uma medida para avaliar qual é o principal valor moral daquela religião. O que é mais importante para aquela religião, então, é a regra de ouro. E quando falamos em religião, lembrando, temos também filosofias de vida oriental, que seria o paralelo às religiões do mundo ocidental. E lá, no mundo oriental, existe uma religião, uma filosofia de vida chamada confucionismo, do filósofo Confúcio. Ele era um grande pensador. E ele, uma vez perguntado por um discípulo chamado Kongzi, então o discípulo perguntou: existe uma palavra que pode servir como uma regra de conduta para toda a vida? Ou seja, uma regra de ouro? Confúcio respondeu: não é a reciprocidade tal palavra?
Anote aí, reciprocidade. Depois eu quero que você tente pesquisar, seja nos livros, na internet, se você puder, ou com os seus pais, ou mesmo com os seus conhecimentos, o que é reciprocidade? Qual a importância dessa palavra para a vida em sociedade? Muito bem. Então, os princípios éticos, toda religião possui. Toda religião possui uma doutrina, que pode ser chamado de código ético ou de princípio ético. Agora, a palavra ética vem do grego, significa literalmente lei ou norma. Então, ethos, o termo grego ethos, significa lei ou norma. Mas qual é a diferença, como eu disse no início, entre ética e moral? Pois bem, a ética é uma reflexão consciente sobre a moral. Já a moral, por outro lado, é um conjunto de hábitos, costumes próprios de um povo, de uma época ou de um lugar. Eu vou explicar. A moral depende do lugar, depende da época, depende da cultura. Aquilo que é moralmente correto para um povo não é para o outro. Aquilo que é moralmente aceito em uma região não é na outra. Vou dar alguns exemplos bem práticos aqui para a gente entender. A gente vai para o litoral do Paraná, ou qualquer litoral, e as mulheres estão de biquíni, os homens estão de bermuda, sunga, vão nos estabelecimentos públicos sem camiseta, de chinelo, porque estão no litoral. Você dirige 1h30, sobe a serra, não está mais no litoral. Então, mesma época, mesma cultura, mesmo povo. Já não é mais moralmente aceito os mesmos trajes usados na praia no litoral. Da mesma forma, existem hábitos que num país são considerados corretos, então são moralmente aceitos, em outro país aquilo é imoral. Então você tem o moral e o imoral. Agora, a ética é quando eu paro para pensar, independente da cultura, independente do senso comum, independente da moral vigente, é quando eu me pergunto, o que eu vou fazer é certo ou errado? Justo ou injusto? Bom ou mal? Belo ou feio? Esses maniqueísmos entre extremos, ou seja, qual é a melhor atitude, qual é a coisa correta para que eu faça. Então, a ética é quando eu paro para pensar racionalmente sobre a moral. Então, as religiões possuem também princípios morais, mas como a religião muitas vezes nos leva a uma reflexão sobre o que é certo e errado, também existem princípios éticos das religiões. Até aqui está tudo bem? Está gostando dessa introdução sobre ética e moral? Bom, a ética existe para que haja a possibilidade da convivência social. São regras de conduta que têm como objetivo o bem-estar das sociedades. Imagine no trânsito. Se as pessoas não respeitarem as leis de trânsito, ninguém vai conseguir ir com segurança para onde quer. Agora, olha que interessante, a liberdade requer responsabilidade. Então, se todos seguirem as leis de trânsito, todos estarão seguros e livres. Olha que interessante, para sermos livres precisamos cumprir as regras. Bacana essa reflexão, não é? Então quer dizer que a ética ela é necessária para o convívio humano. E as religiões têm uma importante função quando propõem esses princípios éticos. Então, as diferentes culturas e religiões possuem princípios éticos, valores morais que as guiam e são parte da sua doutrina. Seus ensinamentos giram em torno desses princípios éticos. Os rituais, as festas, as celebrações, os cultos, missas, enfim. Tudo isso tem como função fortalecer esses princípios éticos. O que faz uma religião ser o que ela é, além desses elementos externos, simbólicos, é aquilo que se acredita, são seus princípios éticos. E quando nós pensamos nas pessoas religiosas, dizer que você é de determinada religião não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é seguir os princípios éticos daquela religião que você se propõe. Muito bem, chegou aquela hora que vocês adoram, aquele momento divertido, onde a gente aprende brincando, onde a gente aprende se divertindo. Vamos testar nossos conhecimentos? Prepare-se, está com o seu caderno, com a sua caneta? Vamos lá. Temos uma atividade aqui para você completar a frase. Muito bem, número 1, complete as frases abaixo, segundo o que nós aprendemos até agora nesta aula.
Para haver paz entre as religiões, é preciso diálogo? Você completa. Letra B. A palavra que pode servir como uma regra de conduta para toda a vida é a... Vamos dar um tempo para vocês copiarem e, na sequência, nós vamos voltar respondendo juntos essas questões. Voltamos aqui com a resolução da nossa atividade. Opa! Não vou entregar o jogo já. Complete as frases abaixo de acordo com o que você aprendeu na aula. Para haver paz entre as religiões é preciso diálogo? Seria ecumênico? Não. Ecumenismo, inclusive para informação, é um diálogo entre as religiões cristãs. A Igreja Católica, em determinado momento da sua história, chamou pastores, pessoas de outras igrejas cristãs para um diálogo. Isso gerou o ecumenismo, diálogo ecumênico. Existe uma coisa para além do ecumenismo, que é o diálogo interreligioso. Então, a resposta correta da primeira é o diálogo interreligioso. E a palavra que pode servir como uma regra de conduta para toda a vida é... Qual seria essa palavra? Reciprocidade. Então, a resposta aqui para a nossa atividade é, na primeira, diálogo interreligioso, na segunda, reciprocidade. Acertaram? Gravem isso, são duas palavras importantes. O diálogo interreligioso, você não precisa acreditar no que os outros acreditam, mas tem o dever de respeitar. E para respeitar é preciso conhecer. Além de tudo, religião também é cultura. Conhecer as diferentes religiões é conhecer as diferentes culturas e enriquecer teu conhecimento. E a reciprocidade tem a ver com você não fazer para o outro o que você não quer para você. E, ao mesmo tempo, retribuir tudo aquilo que você ganha, que você recebe de bom.
Vamos em frente, então, agora para casos bem específicos. Nesse nosso primeiro momento de introdução, falamos no geral o que são princípios éticos, o que é ética, o que é moral. Inclusive, fora aqui da nossa atividade, depois que terminar a aula, eu gostaria que você tentasse escrever com as suas palavras o que é ética e o que é moral. Fica a dica. Bom, princípios éticos no cristianismo. Quais será que são os princípios éticos do cristianismo? No Brasil se fala muito em Cristo. Cristão, muita gente se diz cristão, mas o que é ser cristão? Ora, seguir a Cristo. Logo, tudo aquilo que é contrário ao que Jesus ensinou não é cristianismo. Algumas vezes a gente culpa as religiões pelas coisas que os homens fazem. No caso do cristianismo, isso acontece muito. Basta a gente separar. Bom, isso que a pessoa está falando, apontando ou dizendo, tem a ver com o que Cristo disse? Se não, não é cristianismo. Bom, no livro do Êxodo, do Antigo Testamento, Moisés, depois de subir no Monte Sinai, desce do Monte Sinai, isso durante o êxodo judeu, saindo do Egito em busca da Terra Santa, ele desce com a chamada Tábua da Lei. Ele vai lá, segundo ele fala com Deus e recebe a Tábua da Lei. O que é a Tábua da Lei? Bom, são o também chamado 10 Mandamentos. Ou seja, o cristianismo, que tem todo um livro, né, que é a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, ali está presente toda a sua ética. Mas onde eu posso resumir a ética do cristianismo? Nos 10 Mandamentos. As leis de Deus, digamos assim, os princípios éticos cristãos estão nos 10 Mandamentos. Bom, e de todos esses mandamentos, aonde se resumiria o cristianismo? Claro que todos os 10 mandamentos são importantes, vou citar alguns: honrar pai e mãe, não roubar, não matar, mas todos eles estão ligados a um muito importante. O primeiro dos 10 mandamentos tornou-se a base da doutrina de Cristo, inclusive citado por ele em outros momentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, e olha que detalhe, aonde que está o cristianismo de verdade? O teu próximo como a si mesmo. Então quer dizer que o princípio ético cristão gira em torno do amor ao próximo. Tudo que falar em nome do cristianismo que não for amor ao próximo não é cristianismo. É o que o próprio Novo Testamento fala de falsos profetas, dos falsos messias, aqueles que dirão Senhor, Senhor, viverão com o livro debaixo do braço, vivem falando em nome da religião, mas não seguem o principal mandamento, amar a Deus, ok, sobre todas as coisas, mas o próximo como a ti mesmo. Vocês já sabiam isso? Conheciam essa regra máxima do cristianismo? Essa regra de ouro do cristianismo, que é o amor ao próximo? Bom, conhecer é uma coisa, agora cabe a gente praticar. Então falamos aqui da religião cristã, que é a nossa cultura, aquilo que a gente mais conhece. Vamos falar da primeira religião no Brasil, as religiões indígenas. Será que os indígenas têm princípios éticos? Com certeza. Agora, não existe índio, são povos nativos, não há tribos, são nações, e cada nação, cada povo brasileiro em cada região possui princípios éticos diferentes. Embora os povos indígenas tenham uma coisa em comum: respeito aos ancestrais, então isso é um grande princípio ético que nós deveríamos aprender, respeito aos mais velhos ancestrais e o culto à natureza, a ligação com a natureza. Por quê? Vamos descobrir. Bom, os Guarani em Andeva, os Guarani se dividem em Andeva, Mbiá e Kaiowá, que é mais próprio aqui da região sul do Brasil. Os Guarani em Andeva têm seu código ético baseado no equilíbrio das relações com a natureza. Só se mata um animal para comer, só se colhe para comer, não se guarda, não se acumula. Vive-se num calendário lunar agrícola, sempre respeitando a natureza. Por que eles eram chamados de nômades? Isso precisa ser melhor estudado. Eles se moviam dentro do seu território respeitando a natureza. Por exemplo, na época da desova do peixe, eles não pescam. Na época que os animais estão amamentando, eles não comem tais animais. Então eles vão comer o milho na época do milho, mandioca na época da mandioca, peixe na época do peixe e assim sucessivamente. Onde tudo é sagrado. A principal característica da religião indígena. Tudo é sagrado. No cristianismo, ou então no monoteísmo, nas grandes religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo, em ordem cronológica, judaísmo, cristianismo e islamismo, elas se dividem em sagrado, aquilo que está dentro do templo, dentro do tempo sagrado, e o profano, aquilo que é cotidiano, aquilo que é trivial, do dia a dia. Para as religiões indígenas, e as religiões de matriz africana também, não existe
sagrado e profano no sentido que tudo é sagrado. Tudo que eles fazem, caçar, pescar, no seu dia a dia, além dos rituais religiosos, é claro, tudo é sagrado, pois pertence ao mesmo espírito. Para os Guarani, Nhambeva, existe um nome, Umboraiu. Já foi traduzido como amor, como Deus. A gente costuma sempre interpretar os povos indígenas de acordo com a cultura cristã ocidental, com a versão do colonizador, mas estamos desconstruindo tudo isso com o tempo. Bem, Umboraiu é um conceito guarani que significa o espírito que nos une, mas não é um espírito individual. O meu espírito, o teu espírito, o espírito da pedra, o espírito da água, do fogo, é um só espírito que flui, que está em tudo. É o mesmo espírito, então tudo está unificado num único espírito chamado Umboraiu. E Umboraiu é parte de uma religiosidade chamada Nhanderecó, que é o modo de ser guarani, é o modo como ele vive. Não existe uma vida, por exemplo, dentro da igreja e fora da igreja. Para o Guarani, é o modo que ele vive desde que acorda até a hora que vai dormir, enfim. Ele está sempre mergulhado no sagrado. Muito bem, vamos parar mais um pouquinho e fazer um quiz. Aquele momento que você vai ver o que você aprendeu. Muito bem, princípio ético que se tornou a base da doutrina de Cristo. Qual será o princípio ético da base da doutrina de Cristo? Ou então, a regra de ouro. A. Olho por olho, dente por dente. B. Amar o próximo como a si mesmo. C. Amar apenas os amigos. Vamos dar um tempo para vocês copiarem, escolherem uma alternativa correta e logo mais a gente vem para conversar sobre a resposta adequada aqui neste primeiro quiz.
Muito bem, voltamos aqui com o nosso quiz. Qual será o princípio ético que é a base do cristianismo? Letra A, olho por olho, dente por dente. Letra B, amar o próximo como a si mesmo. Letra C, amar apenas os seus amigos. O que você marcou? A, B ou C? Vamos descobrir a resposta? Bem, A, olho por olho, dente por dente. Essa regrinha aqui é a chamada lei de Talião, que era o princípio ético do judaísmo antes do cristianismo. Inclusive, parte do Velho Testamento ainda é baseado nessa ideia do olho por olho, dente por dente. Mas, no Novo Testamento, Jesus, quando vai ser preso, e aí João puxa a espada, uma arma, Jesus fala, guarde sua arma, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Ou seja, o cristianismo, de fato, verdadeiro, quando, nos momentos em que foi questionado, Jesus disse, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Ele não disse, puxe sua espada e vamos atacar, armas são importantes. Pelo contrário. Então, letra B, amar o próximo como a si mesmo é a correta. E amar apenas os amigos é muito fácil, né? Vamos amar os amigos e odiar os inimigos? Não. No cristianismo de Jesus Cristo, claro, você tem que amar os inimigos e mais ainda os seus amigos. Muito bem, então a resposta correta é princípio ético que se tornou a base da doutrina de Cristo, letra B, amar o próximo como a si mesmo. Acertaram? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá, número 2, mais uma atividade, então, do nosso quiz. Na religiosidade Guarani em Andeva, onde tudo é considerado sagrado, o termo umboraiu significa, letra A, um por todos e todos por um. Letra B, Pai, Filho e Espírito Santo. Letra C, o Espírito que nos une. Nós vamos dar um tempo para você copiar. Novamente, escolha uma alternativa correta e já já a gente volta para conversar sobre esta questão do quiz.
bem, voltamos aqui com o nosso quiz. Ensino religioso, sexto ano, aula 7, sobre princípios éticos. Será que você acertou a resposta? Vamos lá. Então, na religiosidade guarani, tudo é considerado sagrado. E o termo Umbaraiu significa A, um por todos, todos por um. B, Pai, Filho e Espírito Santo. C, o Espírito que nos une. O que você marcou? A, B ou C? Bem, vamos lá. Letra A, um por todos e todos por um. Bom lema, mas não é a resposta. Esse é o lema dos Três Mosqueteiros, clássico da literatura. Enfim, já ouviram? Tem o filme também dos Três Mosqueteiros, né? E aí o lema deles era um por todos e todos por um. Mas não é a resposta aqui do nosso quiz. Pai, Filho e Espírito Santo? Bom, isso aqui é a trindade cristã. Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade cristã. Letra C, o Espírito que nos une? Verdadeira. A resposta correta, então, é Umboraiu, é a letra C, o Espírito que nos une para os povos indígenas. Estão gostando da aula? Vamos em frente, então. Princípios éticos budistas. Bom, o budismo tem diferentes formas e variações, desde o budismo original, que surge na região da Índia, no Nepal. Depois tem o budismo Zen, que é o budismo japonês, o budismo Chanchuin chinês e o budismo tibetano, o Bodhisattva, enfim. E aí, embora tenha alguma variação, a base da doutrina budista é sempre a mesma, ainda que Buda não tenha deixado nada escrito, como vimos nas aulas anteriores. Mas o budismo tem alguns preceitos éticos que não variam mesmo de acordo com você mudando de cultura. Vamos lá. Na ética budista, como explica a sua santidade Dalai Lama é o grande líder do budismo tibetano, inclusive está proibido de estar no Tibete, é um preso político fora do seu lugar sagrado. Mas essa é uma outra conversa. É difícil imaginar um sistema ético significativo, separado da experiência individual do sofrimento e da felicidade. Então, para sua santidade o Dalai Lama, quando se fala em ética, é um caminho que você vai sempre lidar com sofrimento e felicidade. É uma boa introdução para as questões que vamos discutir logo a seguir. E no budismo, como nós vimos en passant, como dizem os franceses, ou seja, muito rapidamente, vimos as 4 nobres verdades. E aqui nós temos a roda da vida. É um símbolo budista, a roda da vida, que lembra o caminho óctuplo. Não se preocupe, vamos falar de tudo isso agora. Então, as 4 nobres verdades, que é o princípio ético budista. Primeiro, o sofrimento existe. A gente tem que aceitar que a vida na Terra, o sofrimento existe. Se você aceitar isso, aceitar que existe a dor e o sofrimento, já fica mais fácil. 2, todo sofrimento tem uma causa. Então, existe o sofrimento e eles têm causas. 3, é possível superar o sofrimento quando você identifica a causa. Quando você aceita que ele existe e identifica de onde ele vem, do medo, do desejo, do egoísmo, do ego. E a 4ª nobre verdade, existe um caminho que leva à liberação desse sofrimento, que é o nobre caminho óctuplo, que está aqui. Então, na consciência budista, essa que se chama a roda do Dharma ou caminho óctuplo. Lembram que nós estudamos Dharma? Dharma são todas as ações positivas. Toda ação gera uma reação. Tudo aquilo que você faz de bem gera Dharma, tudo aquilo que você faz de negativo gera Karma. Então, roda do Dharma. Visão correta. Veja as coisas corretamente. Tente não ver com olhos deturpados. Pensamento correto. Então, pense corretamente. Discurso correto. Fale aquilo que é verdade. Ação correta. Então, quer dizer, você vê, pensa, fala e age corretamente. E aí você vai ter um modo de vida correto. Diligência correta. Você tem que se mover, fazer coisas, ter missões, ter projetos na tua vida que sejam bons, objetivos. Atenção correta e concentração correta. Ou seja, esses 8 caminhos aqui seria uma forma que leva o budista ao chamado caminho do meio. O caminho do meio no budismo significa, então, que, lembram da história do Buda que eu contei aqui numa das aulas? Você tem o excesso e a falta. Isso é vício. A virtude é o meio termo. O meio termo entre extremos no budismo seria o difícil equilíbrio. Você nunca está no equilíbrio, você tem que
Sempre lidar na vida humana para estar equilibrado. As coisas vão acontecendo e a gente vai buscando o equilíbrio. Olha que interessante, agora eu quero fazer um paralelo aqui com vocês com a filosofia grega. Vocês ainda não tiveram, vão ter no ensino médio filosofia, mas já devem saber alguma coisa. Filosofia, filos, amigo, sofia, sabedoria. O amor pelo conhecimento. A filosofia se depurou dos mitos, ou seja, na Grécia Antiga existiam os mitos, que era a crença das épocas baseada em deuses, forças sobrenaturais. À medida que desenvolveu-se a filosofia, o conhecimento e a ciência, depurou-se dos mitos. Ou seja, quanto mais ciência, mais conhecimento, mais sabedoria, mais filosofia, menos mitos. Bom, e aí o filósofo grego Aristóteles afirmava que o sentido da vida é a felicidade, eudaimonia. Pouco parecido ali com o Dalai Lama, né? O budismo é mais ou menos 100 ou 200 anos antes que a filosofia clássica grega. Aristóteles está ali em 347, mais ou menos, antes de Cristo. O budismo é 500 antes de Cristo, mas diziam a mesma coisa. A diferença é que na filosofia grega ela se libera da sua roupagem religiosa. Para Aristóteles, então, não é uma religião, embora o budismo é uma filosofia de vida oriental, aqui é filosofia. E ela é encontrada pelo meio termo, a mediania, o meio termo entre extremos. Olha que interessante que a ética aristotélica da filosofia grega é muito parecida com a filosofia de vida budista. As duas pregam a ideia do equilíbrio e do meio termo. Voltamos aqui para a nossa imagem inicial dos princípios éticos. O que será que tem em cada um desses espaços aqui, neste homem, que é o centro, né, de toda a nossa discussão? Então, princípios éticos. Deve doar-se com a alma livre, simples, apenas por amor, espontaneamente. Martinho Lutero. Então, o luteranismo da Reforma Protestante, o cristianismo da Igreja Luterana, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, foi uma grande façanha e aí surgiu o protestantismo. Diz que quando a gente doa algo para alguém, tem que doar com o coração, com amor, espontaneamente. O sol veio à terra para iluminar a todos. Não tem bonito nem feio. Ele ilumina todos iguais. Santo Daime. O Santo Daime é uma religião moderna que se utiliza de uma planta indígena chamada ayahuasca, que os indígenas tomam nos seus rituais religiosos, mas eles misturaram cristianismo, xamanismo e espiritismo e criaram o Santo Daime, que é mais uma religião brasileira. Fica para um outro dia a nossa conversa, mas aqui então o Daime dizendo que o sol ilumina a todos, ou seja, devemos defender a igualdade. Não trate os outros como não gostaria que te tratassem. Buda, isso foi escrito no Udana Vaga, que são os textos escritos pelos discípulos de Buda. Então temos aqui 3 religiões, luteranismo, Santo Daime indígena e budismo, cada um com o seu princípio ético. Não coloques em ninguém um fardo que não desejaria para ti mesmo. Bahá'u'lláh é uma religião persa, a fé Bahá'í, mas hoje a Pérsia é onde é Irã e Iraque. Então, quer dizer que os fé Bahá'í, as pessoas da religião Bahá'í, estão esparramados pelo mundo, muitos no Brasil, muitos nos Estados Unidos. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imagine que imenso amor nos compete. Chico Xavier. Na continuação, Chico fala o seguinte: se Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, quem dirá aqueles que nos dão seu coração, aqueles que nos tratam bem? Mas veja, no Espiritismo, que surgiu na França com Allan Kardec, grande representante no Brasil, Chico Xavier, ele vai dizer: Jesus nos ensinou a amar até os inimigos. Não é matar os inimigos, perseguir os inimigos, é amar os inimigos. E quem dirá os nossos amigos? Nenhum de vocês crê verdadeiramente até que deseje aos outros o que deseja para si mesmo. Profeta Muhammad, Mahoma ha dito, quer dizer, é um profeta, estão dizendo o seguinte: você nunca vai ser religioso de verdade enquanto você não fizer para os outros aquilo que você quer para você. Não adianta dizer que é religioso. Se você não segue esses princípios éticos, de nada vale. A paz de Oxalá e a força dos orixás estejam sempre no teu caminho. Axé, do candomblé. Axé é o segredo, a mística, a energia do candomblé, mas também é um desejo. Quando a pessoa fala axé para outra, está desejando coisas boas. Trate os outros como gostaria que te tratassem, porque esta é a lei dos profetas. Evangelho de Mateus. Então, segundo Mateus, Jesus disse: trate os outros como você gostaria que eles te tratassem. Essa é a lei dos profetas. O que é odioso para ti
não faça para outrem, para outra pessoa. Isto é toda a Torá. Vai e aprende-a. Hillel Talmud Sabat. Então, no Torá do judaísmo, ele diz, não tenha ódio. O que é odioso para você, não faça para o outro. Isso está no Torá. Embora as religiões tenham diferenças, pudemos ver aqui que elas têm algo em comum. Todas pregam o amor, a paz e o principal, não faça para o outro o que você não quer para você. Muito bem, entenderam um pouquinho aqui o que é princípio ético? Vamos ver se vocês aprenderam fazendo mais um quiz. Muito bem, as 4 nobres verdades são princípios éticos da filosofia de vida oriental, chamada de... Vou falar de novo. As 4 nobres verdades são parte do princípio ético de uma religião oriental que é chamada de, letra A, budismo, letra C, filosofia grega, letra B, filosofia grega, letra C, cristianismo. A, B ou C? Qual é a resposta correta? Vamos dar um tempo para você copiar, escolher qual é a sua alternativa e, na sequência, voltamos discutindo e aprendendo juntos. Voltamos com a resposta para o nosso quiz. Vamos lá. As 4 nobres verdades são princípios éticos da filosofia oriental chamada de A, budismo, B, filosofia grega, C, cristianismo. A resposta correta, eu imagino que vocês já sabem, é o budismo. Filosofia grega não tem as 4 nobres verdades, nem no cristianismo. O cristianismo são os 10 mandamentos, e na filosofia grega são vários filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, mas isso é conversa para um outro dia. Nosso segundo quiz deste momento aqui. Uma reflexão consciente sobre os valores morais
Então tá, é uma reflexão consciente sobre os valores morais. Existe para que haja a possibilidade de convivência social. O que será que é uma reflexão consciente sobre os valores morais? E existe para que haja a possibilidade da convivência social saudável? Letra A, os dogmas. Letra B, os castigos. Letra C, a ética. Mais uma vez, vocês têm um tempo aí para copiar e escolher a alternativa correta. E já voltamos com a resposta. Voltamos aqui. Qual será a resposta correta para o nosso quiz? É uma reflexão sobre os valores morais, uma reflexão consciente, e existe para que haja a possibilidade de convivência. Ah, dogmas. Os dogmas são os princípios cristãos que estão na Bíblia e são inquestionáveis, por isso se chama de dogma. Castigo? Às vezes funciona, mas não é o caso. A resposta correta é a letra C. A ética é uma reflexão consciente sobre os valores morais e existe para que haja uma possibilidade de convívio social. Muito bem, nesta aula aprendemos então que as religiões possuem princípios éticos, valores morais que guiam a sua doutrina e que fazem parte, são regras de conduta que possuem a função de apontar um caminho. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula e que levem para a sua vida. É preciso ter princípios éticos e sempre estar refletindo sobre a sua ação, sobre a sua fala, se ela é correta ou não. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula e até a próxima.